Boa tarde, meus amores, e hoje vamos de matemática, isso mesmo. Então, todo mundo já sabe somar, né? Que é o sinalzinho da cruzinha, que é de juntar os elementos, e também todo mundo já sabe diminuir, né? Que é o sinalzinho do tracinho de menos, que é de retirar, certo? Então, nossa orientação de atividades de hoje é revisando, né, as operações de mais e de menos, né? Conhecidas como adição e subtração. Vejam bem, temos aí no primeiro quesito 2 fichas com o resultado indicado acima, certo? Em cada quadro. Vejam bem, vocês só vão pintar o quadrinho correspondente na primeira ficha ao número 10. Ou seja, a primeira ficha você só vai pintar a soma onde o resultado for 10. 9 mais 1 é 10. Você vai contar aí com seus dedinhos se 9 mais 1 é 10. Se 9 mais 1 for 10, você pinta. Ao lado temos 4 mais 1. 4 mais 1 é 10. Você vai contar com seus dedinhos e com a ajuda da mamãe ou com objetos em casa e vai ver se 4 mais 1 é 10. Se 4 mais 1 for 10, você vai pintar. Se não for, você não pinta. A ficha ao lado do quesito número 1, o resultado tem que ser 14. Se eu tenho 21, eu tiro 8. Eu terei o numeral 14. Sobrará 14 elementos, certo? Então, eu vou só pintar se o resultado for 14. Se o resultado não for 14, eu não vou pintar essa fichinha, tá certo? No segundo quesito, Regina foi ao hortifruti. O que é hortifruti, tia? É onde vende frutas. Ela comprou um abacaxi por R$7 e uma melancia por 10, certo? Então, a pergunta lá abaixo é quantos reais Regina gastou no total? Se ela gastou R$10 de melancia e 7 de abacaxi, 7 mais 10, contraindo os dedinhos ou no palitinho, né? Faça seu borrãozinho, façam 10 unidades e some a 7, certo? E veja quantos reais Regina gastou no total comprando uma melancia e R$7 de abacaxi, certo? Um abacaxi, tá bom? Então, você vai colocar a quantidade de reais que ela gastou. E a segunda pergunta, a Regina usou uma cédula, né? O nosso dinheiro de R$20 para pagar a compra, certo? Quanto foi que deu a conta de Regina de R$10 de melancia e 7 de abacaxis, certo? Então, ela usou a cédula de R$20 para pagar. Quantos reais ela recebeu de troco, certo? Deu para ela comprar o abacaxi e a melancia, e quanto ela recebeu, quanto restou, né? Na primeira pergunta, você vai fazer uma soma, juntar o valor do abacaxi e da melancia. Na segunda pergunta, você tem a quantidade do valor que Regina pagou, a cédula em dinheiro que ela pagou e o que passaram para ela de troco, certo? E você vai colocar no quadrinho ao lado. Isso tudo na página 72 do livro de matemática de vocês. E continuando nossas atividades, na página 73 ainda do livro de matemática, no terceiro quesito temos outro probleminha. Carlos e André foram à papelaria. Lê as informações abaixo e depois responda as questões. A informação abaixo diz que Carlos comprou um caderno por R$7 e uma cartela de adesivo por R$7 também. André comprou uma lapiseira por R$10 e uma caneta por R$7, certo? Você vai somar o valor da compra de Carlos, que todo mundo já sabe somar, vai fazer seu borrãozinho e chegar à conclusão, né? E vai somar também o valor da compra de André, certo? E na pergunta abaixo, quem gastou mais dinheiro? Carlos ou André? Você vai escrever ao lado com a sua letrinha bem linda, em cima do tracinho, certo?
quem gastou mais dinheiro. Depois que você fazer a soma da compra dos dois, você vai escrever ao lado quem gastou mais dinheiro nessa papelaria, certo? Quantos reais a mais? Ou seja, você vai diminuir a compra de André e Carlos, né? Você vai diminuir, tirar a diferença, fazer sua continha de menos e vai descobrir quem gastou, a quantidade de reais que um gastou, ao contrário do outro, certo? Se André comprou mais que Carlos, gastou mais dinheiro que Carlos, certo? Quanto foi a mais que Carlos? Faltou quantos reais para a continha deles ficar igual? Quem gastou mais? Gastou quanto? Então, isso você, com a ajuda da mamãe e do papai, né, ou do responsável, você vai chegar a esse cálculo. E o terceiro ponto, desenhe a menor quantidade de cédula que Carlos pode usar para pagar suas compras sem receber troco. Então, vejam bem, nesse quadrinho abaixo, ainda no terceiro quesito, você vai desenhar o dinheirinho que Carlos vai usar para pagar sua conta. Quanto deu, né, a compra de Carlos? A gente já tem um resultado lá acima. Então, você vai desenhar o dinheirinho que ele vai usar, né, para pagar essa conta sem receber troco. Ou seja, né, a quantidade, o dinheiro, o valor da compra. Você vai desenhar a cédulazinha que ele vai usar para pagar essa conta. Tá certo? No quarto quesito, temos aí vários casos, né, de adição e subtração. Continha de mais, sinalzinho da cruzinha. Continha de menos, de retirar, sinalzinho do tracinho, subtração. Então, você vai completar aí, em cada caso, né, o número que está faltando. 7 mais, temos aí o primeiro caso. 7 mais quanto? Qual o algarismo que eu vou colocar aí? Somar com 7 para ser igual a 10. Certo? Eu peço às mamães que deixem que eles pensem, raciocinem e solucionem cada probleminha. Certo? Com a ajuda de vocês, com a orientação de vocês. 7 mais, qual o número aí depois do 7, que juntando, que eu somando com o 7 vai dar 10. Certo? No segundo caso, temos um tracinho, né? Menos 7. Qual o número que eu vou diminuir, né? No valor de 7, que vai ser igual a 3. Então, você vai pensar nesse númerozinho de acordo com todas as aulinhas que tivemos sobre adição e subtração, certo? E, por fim, o que aprendemos? Eu agora consigo adicionar, que é o sinalzinho de mais, né? De juntar, ou subtrair, que é a retirada, né? Nas atividades que faço em casa. E aí, vocês estão fera? Quero ver se vocês estão fera de verdade nas continhas, usando os dedinhos, palitinhos, o borrãozinho, certo? Utilizo adições ou subtrações em situações do meu dia a dia. Você utiliza? Com certeza. Às vezes a gente vai contar quantos lápis de cores temos no estojo, né? Quantas borrachas, né? Quantos brinquedos, quantas bolinhas de gude. A gente usa a adição, certo? Quando a gente vai dividir com um coleguinha, a gente usa a subtração, que é a de retirada, certo, meus amores? Um grande abraço para vocês. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima semana, que estaremos retornando com as nossas aulas presenciais. Beijo!